Então, vou orar e aí depois a gente vai para a nossa leitura bíblica. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, tua graça, tua misericórdia. Mais uma vez, tendo a oportunidade de partilharmos, Deus, desta palavra, que o teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, nos dando, Pai, discernimento, sabedoria, para que nós possamos reter a tua palavra em nosso coração e podermos propagar, podermos compartilhar, Senhor, com aqueles que serão também edificados por aquilo que temos sido edificados do Senhor. Fala aos nossos corações, confirma e nos dê, Pai, a tua direção em como falar, pois é o teu Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas quanto Jesus tem dito. Obrigado, Pai, por este mês que se conclui, que tudo seja para a tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nosso texto da nossa leitura bíblica vai ser Salmos. Você sabe que Salmos não se fala capítulo, né? Se fala verso, né? É, na verdade, número. Salmo número 119, verso, que no caso de versículo. Versículo até é aceitável, mas capítulo, porque é um cântico, né? Como é um livro de cânticos. Então, é tipo hino da harpa, capítulo 115. A gente já fala o número direto, né? Nesse sentido. Então, é o Salmo 119, versos 9 ao 12, e depois os versos 89 ao 105. É um pouco extenso, mas vai ser muito bom para a nossa meditação. Você pode ler para nós, por favor? Posso. Salmos 19, 9. 119. 119, né? Isso. 119, 9. Isso aí. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo à tua vontade? De todo o teu coração te busquei. Não me permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor. Ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com as minhas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Agora Terei 89. prazer. Oi? Agora 89. Ah, é. Isso, 89 ou 105. 89, peraí. Eu ia ler inteiro, né? É, tava quase. 89, 105. Não tô achando. É o Salmo 89? Não, Salmo 119, versos 89. Era. Ah, tá. Só, é porque é o costume de colocar aqui. 119. Isso aí. 119. Tua palavra é eterna, ó Senhor, está firme nos céus. Tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabelecestes. Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço dos teus planos. Se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sou teu. Salva-me, pois tenho buscado tuas ordens. Embora os perversos fiquem à espreita para me matar, meditarei em teus preceitos. Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábios que meus inimigos.
pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar os teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as suas palavras, são mais doces do que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, pois por isso odeio todo caminho falso. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Muito obrigado. A gente tem o Salmo 119, né, o maior, aí a gente diz entre aspas, capítulo da Bíblia. São 176 versos. E ele é conhecido como o Salmo da Palavra, porque fala muito sobre lei, mandamento, utiliza a própria expressão palavra, mas está sempre no conjunto focalizando na mensagem de Deus. Não há uma autoria definida de quem foi o escritor deste salmo em específico. Provavelmente não foi Davi, mas talvez possa ser também. A gente não tem um consenso. Né? Mas aí, porque a gente tem essa pontuação do livro de Salmos, né? Esse capítulo 119. Porque a lição 13 desse trimestre, ela vai concluir falando sobre o livro da minha vida. E isso é algo que a gente olha e vê o quão profundo é a palavra de Deus, né? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir intenções e pensamentos, né? Intenções do coração e pensamento. É tão profundo que ela transforma a nossa vida. Então, darmos total honraria à palavra de Deus, seja para finalizar um trimestre, também como para instruir os adolescentes, né, a desenvolverem isso, é de fundamental, porque talvez algum dia alguém não esteja do lado deles para falar o que eles devem fazer sim ou não. Mas se a palavra deles estiver escondida, guardada no coração, pelo Espírito Santo, eles vão ter esse discernimento. E aí nós teremos 4 abordagens, né? Na aula de hoje, creio que vai ser um pouco rápido. E é rápido assim, né? Vai ser o horário, porque a gente sempre tem muito conteúdo, né? E ela é bem direta. Mas faremos um panorama geral dessa aula, falando sobre a Bíblia assim, em si, e já talvez contemple um pouco isso que eu estou dizendo. A veracidade da Bíblia, como nós podemos comprovar que a Bíblia verdadeiramente é a verdade, né? Como temos as suas evidências que ela é verdadeira. A Bíblia como um manual de fé e prática, então não é apenas o que eu creio, mas é o que eu vivo. Eu preciso ser guiado pelo que a palavra de Deus diz, não pelo que eu penso. Às vezes eu dou sempre umas pinceladas assim para os irmãos, né? Aí a pessoa vai ter uma oportunidade, vai falar, o que eu entendo dessa palavra é tal coisa. E a pessoa fala correto, fala, irmãos, não diga o que eu entendo, porque talvez outra pessoa pode entender outra coisa. O que você deve falar? O que essa palavra diz. Então, é direto. O que Deus fala pela palavra é o que ele está querendo dizer. Por quê? Senão a gente pode, às vezes, ficar fazendo mais aplicação do que o verdadeiro propósito da palavra. Né? E por que ela é útil? A palavra de Deus é útil para as nossas vidas. E a gente vai ver no nosso último slide. Então, não vamos dar spoiler. Vamos ponto a ponto. Alguma pergunta sobre? Primeiro, porque não, aí só de apresentação. Bom, texto áureo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu sempre gosto de destacar algumas expressões e eu vou destacar 2 expressões deste versículo, que é
o toda escritura. Quando fala sobre escritura, está falando sobre a Bíblia Sagrada. Em sua totalidade, a inspiração. A Bíblia, ela em totalidade é a palavra de Deus. E por que a gente tem que reforçar isso? Porque vão ter alguns textos que não é Jesus falando, como eu costumo dizer, não é as letrinhas vermelhas. Porque tem gente que só gosta de ler as letrinhas vermelhas. Não, só isso que é a palavra de Deus. Não. Ela, no conjunto, vai transmitir uma ideia. Por exemplo, o caso de Sansão. Sansão, ele em muitos momentos estava ali no limite, estava fazendo o que não agradava ao Senhor, e é uma história narrativa. Aquilo ali é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Porque Deus está nos ensinando através da história de um homem que quem quebra princípios acaba fracassado. Ou tem um final de fracasso, né? E não vou entrar no mérito da questão aí de final da sua vida. Mas, em totalidade, a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus comunicando algo. Então, o que eu preciso entender? O que o escritor, quando foi escrever aquele texto, para quem ele estava falando, o porquê dele estava falando. Isso é muito importante para a gente parametrar o que nós estamos estudando em um texto. Para a gente não chegar e falar coisa assim totalmente fora do que aquele texto. Vou usar um exemplo. Tem um texto que diz, lá em Gênesis, que diz assim, ó: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Diz isso. Aí às vezes as pessoas fazem a interpretação disso. Olha, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo não contenderá com o homem para sempre, então você precisa se converter. Ok, isso é uma ideia correta. Mas aquele texto, o que o texto está querendo dizer? Que o Espírito Santo estava, eu vou usar aqui um entre aspas, tá? Por conta da minha palavra. Dando tempo para que aquele povo se arrependesse para o dilúvio não vir. Então, assim, é totalmente um contexto diferente. Para que a gente possa conseguir compreender, né? Oi? Para dar um entendimento, né? Isso, para dar um entendimento. Então, eu preciso entender o propósito do escritor naquele texto. E aí eu consigo, através dessa compreensão, fazer uma aplicação e tudo bem. Mas, primeiramente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não precisa de nenhum acréscimo. Não pode tirar nada também para cumprir uma vontade. Então, essa é a primeira expressão que a gente destaca. A segunda seria divinamente inspirada. É como se o Espírito Santo soprasse a mensagem dentro do coração daqueles escritores. Então, como a gente sempre fala, os livros foram escritos por homens, mas a autoria da Bíblia é do Espírito Santo. O Espírito Santo comunicou a mensagem. Cada um vai escrever na sua linguagem, com uma característica mais polida, outros algo mais simples, mas é a palavra de Deus. Então, a gente destaca essas duas expressões aí nesse versículo. Toda a escritura, a Bíblia em totalidade, e divinamente inspirada. Então, foi o Espírito Santo quem soprou a mensagem e transmitiu ao coração daqueles escritores. E aí eu só vou destacar um versículo aqui, na verdade são dois, né? Versículo sobre inspiração, em segundo livro de Pedro, a epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 20, diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, nada do que está aqui na Bíblia, a pessoa simplesmente comunicou pela vontade dela. Diz assim, ó, o versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, isso que está aqui nas nossas mãos foi algo que o Espírito Santo transmitiu. Então, eu preciso guardar em meu coração. Então, é apenas isso aí que eu quero destacar. Quer perguntar algo, falar alguma coisa? Não. Não? Então, Mas isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente, né? Porque às vezes as pessoas falam, o que falou comigo, o que eu compreendi, o que eu interpretei, né? Sim, tem. Assim.
Então, é por isso que é tão importante a gente ter esse momento de estudo. Eu sei que para você também tem o desgaste da correria, do final do dia, também por ser casada, por ter as suas obrigações do trabalho já, as preocupações, mas esse tempo que você tá investindo na sua vida vai ser de fundamental importância. É de fundamental importância, porque a gente tem entendimento da palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai se revelando pouco a pouco a nós, nos dando entendimento, nos dando compreensão. Então, hoje, a sua visão é totalmente diferente de 15 aulas atrás, né? Vou dizer assim, essa expressão. Com certeza. Porque pelo aprendizado da palavra. Então, isso é algo que o próprio Deus nos permite, né? E a gente tem que aproveitar, sim, oportunidades de sempre aprender e também comunicar, né? Isso é bom, muito bom. Hoje vamos estudar sobre a veracidade da Bíblia e a sua relevância, não apenas como um livro de consulta, mas, sobretudo, como um manual de fé e prática. Não apenas crer, mas viver o que eu creio. Porque a fé sem as obras, ela é morta, como diz Tiago. E a gente precisa praticar. Nesse primeiro slide, nós temos aqui tópico de panorama e veracidade. A comprovação que a Bíblia é a verdade, talvez a grande comprovação é o próprio tempo. Às vezes as pessoas falam, será que aquela profecia foi de Deus? Às vezes Deus levanta alguém na igreja, na pregação ou no meio do culto e a pessoa profetiza algo ali e tal. Aí a gente fica, às vezes, algumas a gente sabe falar. Um exemplo, se alguém vai e profetiza algo, né, uma revelação lá para um adolescente que você sabe, você fala, ih, Deus pegou ele. Agora, se você ficar meio em dúvida, o que você deve fazer? O tempo dirá se isso veio do Senhor ou não. Sim. Porque o tempo, ele é uma prova de se que algo é dito, é feito, é verdadeiro. Então, por exemplo, talvez os adolescentes falem, olha, eu amo ele, eu amo ela, mas o tempo dirá. Porque depois que você tem um relacionamento, que você se casa, você sabe que o amor ele não é um simples sentimento, não. É uma escolha, é uma decisão que precisa todos os dias ser reafirmado isso no seu coração, essa convicção de que aquilo realmente é uma prova de amor. E assim a Bíblia é. O tempo, a história vão comprovar a sua veracidade. A arqueologia é o estudo, né? O estudo vai comprovar lugares, eventos e pessoas. Né? Aqueles que fazem escavações, como a gente colocou aqui nesse primeiro versículo, geralmente, primeiro slide, geralmente são aqueles que fazem as escavações, estudam e tudo mais. Porém, há algumas descobertas arqueológicas que confirmam a narrativa de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 19, 24, fala que caiu fogo do céu. Você já ouviu a história de Sodoma e Gomorra? Já. Isso, então, lá fala que eles eram muito pecaminosos, né? Muito pecadores, assim, de um nível muito grande, tipo, dos nossos dias. E caiu fogo do céu e consumiu tudo. Ali, o 19 e 24, fez chover enxofre e fogo. Essa é a versão revista corrigida, né, de Almeida. Almeida Revista Corrigida. É fogo e enxofre. Tem um link, eu vou te mandar depois o link, de uma... Ela é guia turística, ela se chama Aline, ela tem um canal no YouTube que se chama Israel com Aline. Já viu? Já. Isso. É muito bom os vídeos dela, eu gosto bastante. Ela tá grávida agora, né? De novo? Eu acho que é. Ou um vídeo que eu vi era antigo. Talvez seja um pouco antigo, Mas é que tem uns dias, né? Vou dizer dias, que eu não vejo o canal dela. Mas ela fez um vídeo de que tem uma região que tem um determinado tipo de material que eles fizeram coleta e há enxofre ali e não é comum na região. E descobriram através de algumas escavações arqueológicas cerâmicas com um tipo como se fossem queimadas com uma temperatura tipo assim totalmente elevada. Então a própria arqueologia mostra que há um lugar no meio do deserto, um lugar inabitável, onde não cresce nada, né, uma região desértica, e encontram esses vestígios.
Eles não sabem ao certo onde estava Sodoma e Gomorra, mas provavelmente pode ser ali naquela região, e tendo esses fragmentos, né, históricos, aponte um pouco para esse cumprimento da palavra. Mais outro exemplo, algumas pessoas que são citadas na Bíblia, Isaías capítulo 45, versículo 1 e 4, fala sobre um rei, um imperador, né, podemos dizer assim, um rei persa chamado Ciro. E Ciro, ele nasce depois dessa... Olha só, vou lhe fazer a leitura aqui. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, deixar nus os seus lombos, os lombos dos reis, para abrir adiante deles as portas, as quais não se fecharam. Aí o versículo de número 4 diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, e pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Então vem uma palavra a um homem chamado Ciro, dizendo: olha, você vai ser forte, você vai ser dominador, você vai subjugar, você vai abater outras nações e outros reinos, você vai ser poderoso. E aí o versículo 4 fala: tudo isso eu estou falando pelo meu povo, Israel, ainda que tu não me conheças, eu te chamei pelo nome. Ciro, ele vai nascer 150 a 200 anos depois dessa profecia. Então, olha só, alguém escreve 150 anos sobre um homem chamado Ciro, e ele era um imperador persa, alguém que não conhecia o Senhor. Não dava tipo assim, Isaías profetizou, eu vou colocar o nome do meu filho de Ciro para isso se cumprir. Não, eles nem conheciam nada disso. Eles eram mesmo. E o que aconteceu? Deus utilizou ele para dar liberação para que o povo voltasse para Jerusalém. Então, olha só que profecia, que mensagem que foi confirmada pelo tempo, e algo que aquele povo viveu, e a gente olha e fala: não tem como negar, a Bíblia está certa. É só um dos exemplos, tá bom? Alguma Sim, pergunta? são evidências. Podemos continuar? Oi? Me ouviu? Agora eu tô. Só uma das evidências, né? Isso. São diversas, né? A gente tem mais algumas outras aqui embaixo. Por exemplo, a existência dos judeus é uma prova. Então, quando a gente vai lendo a história, principalmente de Gênesis até... Vou utilizar aqui até o Antigo Testamento inteiro, sempre vai, a maioria das vezes, né? A maioria das vezes vai sempre falar sobre o povo de Israel e tal. E às vezes a gente olha e fala hebreus, lá em Êxodo utiliza muito a palavra hebreus. Porém, o termo israelitas, a partir de Juízes, é muito visto. Porém, nos dias de Jesus já está falando sobre judeus. E aí, às vezes, pode haver alguma contradição, às vezes até eles mesmos podem te perguntar. Mas aqui fala judeu, aqui fala israelita, aqui fala hebreu. Não entendo por que isso. É o mesmo povo? Os hebreus, eles vieram de Abraão. Abraão foi aquele que Deus chamou, escolheu, falou: a partir de ti eu vou fazer uma grande nação. A gente já estudou sobre ele e tudo mais. Porém, a expressão hebreu, né, há variações aí do seu real sentido, da onde veio esse nome. Pode ser porque Abraão é um descendente de Eber, uma variação da palavra hebreu. Também o nome hebreu pode significar o povo do outro lado. Então era alguém que vivia do outro lado do rio, do outro lado do rio Eufrates ou do Jordão. Também pode fazer uma referência sobre um povo que habitava próximo ao Monte Hebron. Então teria algumas variações assim. E aí, por que a gente encontra 3 nomes para um único povo? Até que os descendentes de Jacó, que Jacó ele é chamado de Israel, eles entram em Canaã. Até esse momento,
eles são conhecidos como hebreus, povo que era do outro lado. Mas agora, quando a nação é formada, eles entram em Canaã por ser as 12 tribos filhas de Jacó, filha de Israel, eles são chamados de israelitas. E aí, por que então, futuramente, eles são chamados de judeus? Porque das 12 tribos, elas se dividiram em duas partes. 10 foram para o norte, 2 ficaram para o sul, lado mais abaixo ali da região de Israel. E uma dessas tribos se chamava Judá. E em Judá havia a capital daquela nação, que era Jerusalém. Então, quando Jerusalém é destruída, os povos eles saem dali da região de Judá e são levados para o cativeiro. Por isso que a partir do livro de Reis, né? Assim, Reis ainda termina chamando eles de israelitas, mas que a gente já estudou, Esther, eles são chamados de judeus, porque eles saíram de Judá, foram transportados para o cativeiro babilônico, e aí por isso que há essa variação dos nomes. Então, primeiro, Abraão, do período hebreus eles são chamados até o momento em que eles entram em Canaã. Israelitas, eles são chamados desde o momento que eles entram em Canaã até irem para o cativeiro babilônico. E quando eles vão quando eles retornam do cativeiro babilônico, ou já lá estão, quando eles já estão lá, eles são chamados de judeus, porque eles saíram da região de Judá. Então, conseguiu entender essa diferença? Consegui. Tá. Então, qualquer coisa também tem um material em Word, né? Aí dá pra tirar algumas dúvidas. Então, nós temos mais uma outra comprovação da veracidade bíblica. A promessa de restauração. Esse texto é um texto bem legal, assim como toda a Bíblia, né, claro. Isaías 66, verso 8, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Isso está fazendo uma referência ao momento em que a nação de Israel ela é formada em 1948. Por quê? É todo um contexto histórico, né? Do ano 70 até o ano de 1948, eles não tinham mais uma nação. Quando o Império Romano, lá no ano 70, né, depois de Cristo. Então imagina só o quanto tempo eles não ficaram sem um lugar fixo. Por exemplo, aqui é a nossa nação, aqui é o nosso povo, aqui é a nossa bandeira, aqui é a nossa língua, aqui é também a nossa... temos a nossa moeda e tudo mais. Então não tinha tudo isso por todo esse período. Porém, reconheceram que eles ainda eram um povo, mas eles não tinham uma terra. E a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, escolheu um lugar para eles viverem, só que lá já tinha muitos acordos. Os britânicos tinham oferecido para árabes, para os povos da Palestina, né, também ali, que são árabes também, mas tem uma... Bom, é um contexto muito político e aí vai a fundo. Mas deram para eles um pedaço de terra, né, onde eles habitam hoje, era um pouco menor. Mas aí, através das guerras, eles conseguiram expandir também o seu território. Mas creio que foi 80 a 90% das terras que eles receberam eram desertos. Tipo assim, eles não tinham terra, aí falaram, vamos ser bonzinho com eles, né? Tipo assim, bonzinhos. E aí deram para eles tudo isso deserto. Tudo isso deserto. A maior parte deserto. Só que aí eles fizeram sistemas de irrigação. Nesses desertos eles começaram a plantar muitas coisas. E tipo assim, hoje o lugar que era deserto é muito próspero. Porque eles conseguiram, através da inteligência, a sabedoria assim, administrar para que aquele lugar fosse um lugar de vida, né? Então aí são os mistérios, né, da graça de Deus sobre
aqueles que reconhecem a Deus como seu Senhor, e há uma promessa também sobre eles, né? O cativeiro, antes de ir para esse outro ponto, ó, tem um texto aqui que eu ouvi uma vez um pastor pregando em Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 8. A gente leu o 66, verso 8. Mas Isaías capítulo 60, verso 8 diz: Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Tipo, pra gente faz um certo sentido. Sim. Mas pra eles não. Isso daqui é 700 anos antes de Cristo. E aí a referência que o pastor deu é como se o profeta, como se o profeta estivesse vendo o quê? Muitas pessoas voltando para aquela terra, como em um avião. Por quê? Fala de janelas, fala voando como nuvens, então em um lugar muito alto. E os povos voltando para aquela terra. Então, mais um cumprimento de que eles voltariam para a sua terra, né? Há uma promessa de restauração. Então, mais uma comprovação da veracidade da Bíblia. Achei isso bem legal de... É muito interessante como que a Bíblia relata coisas que acontecem hoje, Sim. mas com as suas particularidades, né? De Porque era linguagem interpretação. conhecida, né? O cara ia falar, eu tô vendo um avião e um monte de gente lá dentro. Cara, É, o que é avião? não ia o que ter que é um como. O avião que é um na avião? época, né? Conseguir descrever. Tanto que o primeiro avião foi em 1914, eu acho, né? Alguma coisa assim. Tipo, então é muito recente, né? Pouco mais de 100 anos. Não faria sentido. Mas é uma referência, né? Que se faz e tem essa interpretação. Eu achei interessante a gente abordar também. Sim, O cativeiro foi uma profecia que duraria 70 anos e durou 70 anos. A destruição de Jerusalém, em Mateus capítulo 24, versículo 2, Jesus falou, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra. E quase 40 anos depois, o templo foi destruído. O templo foi destruído e ele não foi mais erguido. Né? E foi justamente o que Jesus falou, quase 40 anos antes, e se cumpriu. Mais uma profecia que comprova a veracidade da Bíblia, né? Também aqui no Antigo Testamento, é Isaías capítulo 7, versículo 14. Diz, Isaías capítulo 7, versículo 14: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Emanuel significa, sabe? você quer me pegar, né? Oh, Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco, Eu ia falar, está conosco. Quase, Deus está conosco. Também tá certo, também tá certo. Mas o que nós vemos, né? O que nós vemos é que, e sim, impossibilidades. Uma virgem tendo filho. Não faz sentido isso. Só que quando a gente vê lá em Lucas, capítulo 1, Mateus, capítulo 1, diz que Maria, ela ainda não havia se casado. Era virgem e teve um filho, e o seu nome foi Jesus. E o anjo falou, né? Que ele viria para livrar o povo. Então faz essa promessa que é o que? O próprio verbo encarnado. Deus no meio do seu povo. Então também se cumpre, e somente em Jesus isso aconteceu, não houve mais nenhum outro momento. Né? Então são essas provas que nos traz a segurança de que a gente está crendo certo, né? Não é uma perca de tempo. É um prazer mesmo crer nessa palavra e viver ela. Perguntas daqui? Não, Não? até aqui tudo bem. Então, vamos lá. A Bíblia, a nossa bússola, nosso manual de fé e prática. A Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo. Ó, tem a Assembleia de Deus em Pernambuco, ela tem 1,5 milhão de membros. Só uma igreja, tem outras igrejas lá, mas só uma Nossa, igreja. 1,5 milhão de membros. Olha só, vamos fazer uma pesquisa aqui. uma igreja só ou é Isso. um Uma igreja. ministério? Um ministério, mas ó só. Mas
Daí tem várias igrejas. Sim, são várias igrejas. Eles devem ter umas 900 igrejas, assim, congregações e tal, né? Mas, ó, população de Pernambuco. 9 milhões. Só um ministério tem 1,5 milhão de pessoas. Um ministério. Então, assim, é muita gente. Só tô fazendo um comparativo, né? Pensar que isso é só em um estado. Existem outras pessoas que leem a Bíblia também e não são cristãs. Mas, Sim. qual é o propósito da leitura bíblica? Aí eu coloquei, né? Que a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Mas será também que é o mais vivido? Você acha que as pessoas vivem a Bíblia como leem? É. Difícil, né? Muito, né? É só olhar para Fácil o que fazer. até os próprios cristãos, às vezes, deixam isso longe. Mais lê do que vive. Então, nós precisamos, já desde novo, incentivar os adolescentes, os jovens, as crianças já a lerem a Bíblia e viverem ela e a palavra. Hoje a gente tem um evangelho de mercado, é essa expressão, que as pessoas buscam a Deus em propósito do que Deus pode fazer por elas. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que têm um encontro com Deus quando está numa depressão e já procurou tudo e nada deu certo. Outros que precisavam de um milagre. Outros que precisavam de uma porta. Vão buscar Deus, leem a Bíblia como se isso, não, agora faz sentido na minha vida aqui, tô aqui na palavra. E aí eles olham a Bíblia como um livro de autoajuda. Eu coloquei aqui, a autoajuda é uma literatura que lhe faz pensar positivamente para encorajar por si mesmo a se superar, encorajar a si mesmo a se superar. Então, eu olhar e falar que eu preciso despertar a minha própria força, aquele vigor interior, dizer, não, eu preciso fazer, eu leio a Bíblia e vejo esses homens venceram, eu também vou conseguir. Só que eu atribuo isso, pra mim, é o empoderamento que se fala, né? Empoderamento. Só que a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Ela é um livro de ajuda do alto. Diz que Sansão, Davi, deixa eu ver mais um outro exemplo. O próprio Saul, os juízes também, diz que o Espírito do Senhor se apoderava deles. Então, empoderamento é o homem no centro, é o homem dizendo, eu sou forte, eu faço. Empoderamento. Agora, o apoderamento é o Espírito Santo nos capacitando a algo. É nós, né, nessa literatura da Bíblia como uma ajuda do alto, mostra a fragilidade humana, o poder de Deus e a nossa dependência dele para vencer. Então, Senhor, o posso tudo no que naquele que me fortalece é um exemplo claro disso. Não, eu posso tudo. Eu posso projetar, eu posso sonhar, eu posso trabalhar em 2 empregos que eu vou conseguir. Só que lá não ensina isso. A ajuda do alto eu posso sofrer, eu posso me alegrar, eu posso ter com fartura, eu posso ter abundância, eu posso padecer necessidade. Eu posso todas as coisas, eu posso viver todas as coisas naquele que me fortalece. Então, isso é algo muito sério, porque senão a Bíblia ela se torna apenas um mero livro de consulta e quase que um horóscopo, como se as pessoas fossem viver isso. Mas não é. É nós evidenciando a nossa dependência do Senhor e ouvindo a Ele. Então é sério, muito sério. Quer falar algo? Certo. Tá bom. Tá bom. E o que a Bíblia ensina? Ela vai ensinar o caminho a seguir e o que fazer. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não apenas vai me mostrar o caminho, mas o que eu preciso fazer nesse caminho. Eu creio sim em Jesus. Tem gente que acha que só porque aceita Jesus está salvo. Não, eu reconheço. Mas não manifesta frutos dignos de arrependimento. Não tem alegria em propagar a palavra. E Não segue, né, os mandamentos. não segue. E Jesus falou isso, né? Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. E eu o amarei. E eu e o Pai viremos e habitaremos nele.
Deus me ama? Deus me ama. Mas o amor de correspondência de Deus por guardar os mandamentos é algo muito mais profundo. A palavra de Deus, ela vai transformar o nosso interior quando estamos sentimentalmente para baixo. Então, talvez, né? E os adolescentes têm muito esses altos e baixos, né? Um dia ele tá muito feliz, outro dia parece que já não Sim. tem mais nada. Tipo, tanto faz. Só que não. A palavra de Deus nos dá essa promessa, nos encoraja, nos mostra que mesmo no luto a gente pode se alegrar, né? É complicado quando diz, né, que é melhor estar na casa do luto do que numa casa com festa, lá em Eclesiastes. Algumas pessoas podem... Já viu esse texto? Já. Algumas pessoas podem falar, mas é uma morte, né? Isso é triste. É triste pela partida, pela ausência da pessoa que a gente ama. Só que se a pessoa partiu com Cristo, a gente fica alegre. Aí, se a pessoa que está ali, né, sepultada, não partiu com Cristo, aí não está mais em nossa competência. Porém, o que a gente aprende é que naquele momento é um momento de reflexão do que eu estou fazendo na minha vida. Então é olhar e falar assim, todo mundo tem o mesmo fim. Você não escolhe a roupa que você vai vestir, você não escolhe se você vai estar com o cabelo cortado ou não. Não escolhe. Porque a gente começa a refletir de que nós dependemos de Deus para tudo. Então vamos fazer a decisão certa, tomar a escolha correta nesse caminho. Na vida, no caminho da vida, escolher a verdadeira vida. Pela palavra, nossa mente ela é renovada, nos dispondo a ser mais íntimo de Deus. Então a Bíblia vai me ensinar que e a gente também não se sente mais feliz, né? Sim. Fazendo o que não convém, o que não é o que Deus quer para a nossa vida. E a Bíblia ela vai nos ensinar o que é verdadeira renúncia quando a gente olha para Cristo. Porque Cristo tinha muito prestígio, mas pelo sofrimento, por conta de um propósito, ele falou, eu estou disposto a isso. E aí, o quanto nós estamos dispostos a viver o que Deus tem para nossa vida. E aí, à medida com que nós vamos tornando-nos íntimos, o nosso desejo pelas coisas dessa terra é passageiro e a gente quer mais do Senhor. Só que aí também há uma transformação no nosso comportamento social, ele vai ter mudança. A nossa família, os nossos relacionamentos, as nossas perspectivas de vida, o nosso tratamento profissional. A pessoa se converte e continua sendo o atribulado fofoqueiro da empresa, você fala, não, cara, não é possível. Aí o que vão dizer? Ainda diz que é crente, né? Aí começa aí que é julgado, né? Aí que é julgado, e com razão, né? Meu pai sempre fala, né, nas pregações, que nós somos perseguidos por 2 motivos. O primeiro é por nossa fidelidade. Se nós somos fiéis ao Senhor, não nos envolvemos com os cambalachos, a gente é perseguido por isso. Agora também por ser infiel. E a maioria das vezes a perseguição é pela infidelidade. Porque a pessoa diz ser um cristão e não vive como um cristão. Aí não dá para defender, né? Aí vai ser perseguido com razão. Então, que Deus, assim, nos dê a graça de se sofrer uma perseguição por um motivo justo, por um motivo de fidelidade. Coloquei aqui, Deus não dá opção, ele dá opinião, ele dá conselho. Porque opinião, cada um fala o que pensa na sua perspectiva de vida, mas o conselho é algo prático para a nossa vida e nos preserva nesse viver. Talvez você pode abordar esses textos aqui, ó, com eles. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Diz assim, ó, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento é, se vocês honrarem, vocês viverão muitos dias. Que aí é o versículo 3, né? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E aí o 4 fala assim, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Porque tem pai que ele fica fustigando o filho, ele fica cutucando, né? Você deve saber, porque tem filho que você olha e fala, coitado desse filho, esse pai não dá sossego pra ele. Mas é uma palavra para os dois, né? Aí se eles lerem esse texto do 1 ao 3, eles vão ler o 4. E aí vai acontecer, olha, eu tenho que honrar o Senhor, mas
A Bíblia também diz para o Senhor não provocar minha ira. E aí você joga para eles, né? E aí a palavra, tem que ouvir porque é a palavra, né? A palavra de Deus ela também vai nos conduzir por um caminho de melhor escolha. Deuteronômio 28, versículo 2 fala: se ouvirdes a minha voz, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2, diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então, quando obedecer os mandamentos do Senhor, você vai ter uma vida de bênçãos. As bênçãos elas virão. Só que aí o 15 diz: porém, se não deres ouvidos o teu Deus para cumprir todos os seus mandamentos, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aquele que obedece ao Senhor a palavra vive bem, é abençoado. As bênçãos acompanham, as bênçãos seguem. Ele não vai precisar correr atrás de bênção. Nossa, tem uma igreja lá que todo mundo ganha carro novo, eu vou lá. Não. Se eu obedeço, se Deus quiser me dar um carro novo, ele vai me dar. Senão ele vai falar: ó, seja fiel aí na bike por enquanto, que a sua hora vai chegar, né? E aí. Meu pai falava muito isso da igreja. O quê? Porque a minha família era católica, né? Aham. Quando os meus pais, quando eles eram casados, eles já são separados há muitos anos. Sim. Mas quando eles eram casados, eles iam na igreja católica, eu fui batizada lá, fiz catequese, tudo que eles fazem, né? Aham. E eu lembro que a gente passava nessa igreja que Aham. hoje eu hoje com meu marido ali. Aham. Minha de casa, que a gente morava ali na estação. Sim. Aí meu pai falava assim: ó, essa igreja aí é assim. Você entra pobre, você sai rico. O pastor não tinha nada. Olha só o carro do pastor. Que bom, né? Ruim se ele entrasse rico e saísse pobre. Mas é assim mesmo, porque são as bênçãos do Senhor. E não há como alguém estar em obediência, viver, né? E assim, às vezes pode demorar um tempo, porque é um tratamento de Deus. Mas Deus Sim. abençoa, Deus muda a vida e a gente sempre tem que atribuir tudo isso ao Senhor, né? Digo por experiências próprias também, porque às vezes eu olho e falo: meu Deus, quanta coisa mudou no último ano, e o Senhor é quem tem suprido todos os recursos, patrocinado a obra. Então, Senhor, vale a pena ser fiel, né? Aí começa a cantar, né? Patrocinador fiel. Patrocinador fiel, é mais do que um sócio, ele é o dono da obra. Então a palavra de Deus tem isso. A palavra de Deus ela vai nos dar ensinos, vai nos ensinar princípios do céu para que possamos viver bem na terra. E eu coloquei Lucas 9:23, que é justamente, né? Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então há uma renúncia. A Bíblia ela vai nos confrontar, vai nos mostrar assim de, cara, seu coração é ruim, você precisa melhorar. Mas, Senhor, eu já abri mão de tudo, mas eu sei ainda que eu tô ruim, que eu preciso, eu tô ruim, Senhor. Me ajuda, Deus, a não desejar o mal do meu inimigo, me ajuda a orar por ele. Então, a Bíblia ela vai me mostrar isso. Porque eu tendo paz no meu coração, eu vivo tranquilo. Aqui nós temos também Mateus 19:29, que diz: Senhor, nós que te deixamos, nós que deixamos tudo, pais e mães, né, filhos, que vamos receber? Jesus disse: 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Lá fala sobre irmãos, pessoas assim que são agregadas. Então há muitas bênçãos do Senhor nessa vida. E por fim a vida eterna, que é algo maior. Então nós somente alcançamos a salvação pela fé em Cristo Jesus. E como a fé é gerada? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós precisamos disso. A Bíblia ela vai gerar fé em nosso coração para que possamos crer no Senhor. Crendo no Senhor, nós não nos perderemos no meio do caminho, mas chegaremos ao céu para nos encontrar com Ele. Então a Bíblia ela vai nos dar conselhos de vida mesmo. A gente precisa pôr em prática, né? Aí cabe a cada um de nós. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Perguntar? Falar algo? Não. Não? Então. Tudo certo. Por que a Bíblia é útil? A Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. Há uma única desenvolver da história apontando para Jesus como o ápice.
E ela não tem predileção. O judeu não é mais privilegiado do que o cristão, aquele que se converte. O gentil não é menos do que o samaritano. O samaritano ele não é pior do que ninguém. Então, a mensagem de salvação é para todos. Todos. Existem culturas que os homens têm 7 esposas, 8 esposas. Samuel tá ouvindo isso? Oi? Não, não Não. tá não. Ah, tá. Você ia fazer uma piada aqui. Se uma é difícil, imagine 8. Tá ouvindo, Samuel? Ah. Se uma esposa é difícil, imagine 8. Olha a resposta que você vai dar. Vamos continuar, vamos Vamos continuar. continuar. Ele deve estar entendendo. Ele falou, peraí, mas Bíblia, o que isso tem a ver, né? Ele falou, deve ser mesmo. Deve ser mesmo. Então, existem culturas que é normal o homem ter muitas mulheres. Porém, vai contra os princípios da palavra. A Bíblia diz que o casamento ele deve ser heterossexual, um homem para uma mulher para com um homem, e monogâmico. E essa é uma expressão muito profunda do amor de Deus também. Sacrificial, né? Como a gente já falou um pouco sobre isso em algumas aulas passadas. Porém, por mais que seja uma cultura do lugar, se não se enquadra dentro da Bíblia, essa cultura precisa ser mudada pela própria palavra. Existem alguns costumes que são familiares e pela palavra também isso deve ser mudado. Então, o que é para um é para todos, né? Talvez uma frase aqui bem de criança, né? Ou de casa. Ó, o que é para um é para todos. O que a Bíblia diz para quem mora no Rio Grande do Sul vai falar para quem mora no Ceará. A vida com que nós temos que viver. E a Bíblia ela é tão necessária para nós que ela é comparada à comida, ao alimento. Porque é algo essencial, é algo nutritivo. Nós não podemos apenas nos alimentar do que nós gostamos. Porque senão a gente só ia comer Nutella, vai que a gente tivesse muito dinheiro, né? É só Nutella, brownie. É porque eu faço não, né? Eu vendo brownie. Chocolate, tomar lanche, cappuccino, hambúrguer, nossa, só coisa péssima para a saúde. Mas é bom, porque eu gosto. Só que não, eu tenho que me alimentar daquilo que é nutritivo. Então, a criança, o adolescente, pela palavra, ele é instruído a ter uma vida nutrida no relacionamento com o Senhor, no relacionamento com a família, no meio da sociedade. E o ensino, a instrução, ela tem que começar dentro de casa. Sempre deve começar no lar. Pitágoras, né? A gente lembra dele só na escola. Ou quando a gente vai atravessar a rua, que era aquele triângulo assim, você lembra disso? Lembro. Isso, então. Eu nunca vou usar Pitágoras na minha vida. Vai, várias vezes. Em vez de eu fazer pra cá e pra cá, eu vou fazer direto. Aquilo ali é Pitágoras. E essa frase é atribuída a ele, que dizia: ensine o menino e nunca precisará punir o homem. E como a gente pode ensinar alguém? Como a gente fez a leitura no Salmo 119, pela palavra. Alcançamos entendimento, alcançamos sabedoria. Nos tornamos mais sábios do que os velhos. Porque pela palavra de Deus, ela vem nos guiar nisso. A palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça. Faltou redarguir, né? Ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, esse foi o texto áureo da aula de hoje. E aí a gente fala do significado deste versículo. Quando a Bíblia fala sobre ensinar, está falando de um alerta, de uma admoestação em um caráter mais de orientação, instrutivo, que busca desenvolver. Então, por exemplo, antes de nós aprendermos coisas difíceis, precisamos aprender coisas simples até chegar lá. Então, é um ensino, é algo que se desenvolve. Quando a gente fala sobre redarguir, é dar resposta com convicção. E isso é a respeito da nossa fé. Existem pessoas que falam, cara, mas não faz sentido. Um homem colocou 2 animais dentro de um barco gigante e choveu 40 dias e depois só a família dele que estava vivo. Cara, isso não faz sentido. Só que aí, pela palavra, a gente vai entender o porquê uma família foi preservada somente. Por quê?
Porque eles viviam em pecado, e o pecado abomina, é abominável aos olhos de Deus. Agora, a palavra como efeito de correção vem para... Fez tudo, Oi? fez tudo de novo, né? Fez tudo de novo, isso. Então, também a questão da palavra como correção, ela vem para colocar as coisas em ordem, para reparar, para estimular, porque você vai, um exemplo, comprar um móvel novo para sua casa, se a casa estiver cheia de coisas, não tem mais lugar? Não. Não. Primeiro você tem que arrumar, você tem que deixar, falando, não, aqui vai dar certo isso. Então, a palavra de Deus, ela vem nos mostrando aonde nós podemos chegar, mas primeiro nós precisamos ser tratados. Instruir em justiça fala de ter um comportamento de verdadeiros cristãos na terra. Então nós não podemos apenas querer ser crente para chegar no céu. Mas a nossa vida de fé, ela vai ser manifesta na terra quando? De qual forma? Somente na igreja? Não é isso que a Bíblia tem para nós. A gente já volta depois dos comerciais.